Nessa foto você vê uma reunião. Então, nessas reuniões, o que nós fazíamos? Vamos discutir a pauta, vamos ler o projeto, vamos dividir as tarefas, vamos saber a opinião de vocês. Então, essas reuniões aconteciam antes, estava todo mundo cru, todo mundo sem saber exatamente o que fazer, o que nós vamos ter, etc. e tal. Então, para alcançar esse status final, nós tínhamos essas etapas. Os alunos da ONG necessitam cumprir um ritual de amadurecimento. Então, isso não é de um dia para outro, é um ritual, tal, de acordo com, de tal forma que só vai a campo quando se tem uma segurança necessária para isso, tá? Então o desafio começou em conhecer o projeto. Então a primeira coisa, conhecer o projeto através da leitura, para depois de estudado, depois de entendido como um todo, então vamos organizar a teoria em dinâmica para uma intervenção, uma apresentação, certo? Preparar os materiais, músicas, vídeos, imagens, experimentos, tá? Tudo isso vamos pesquisar, vamos desenvolver, vamos testar, né? Distribuir as falas. Isso é muito normal para não sobrecarregar um, né, e deixar o outro com poucas atividades, né? E determinar quem iria fazer o que dentro daquela proposta, tá? Depois, no material já pronto, um momento de apresentação, obviamente, existia uma espécie de ensaio, né? Então, como eu falei, você recebe um texto, praticamente, você vai pesquisar, aprofundar, atividade, como fazer, aí cabe ao professor, que tem toda a experiência docente, dar palpites de como fazer, o que pode dar certo, monitorar, evitar viagens extraordinárias que não podem ser cumpridas. Ou seja, a função do professor é ter um pé na realidade, daquilo que se realmente pode fazer, daquilo que dá para fazer dentro da estrutura daquela instituição, certo? Então é isso que ele tem que estar lá atento a isso. Ouvir a apresentação dos alunos só para ele, para poder, ou para alguns professores, para poder, não, tá bom, assim não se fala, vocês esqueceu, seria bom explicar o motivo disso, não ficou bem claro, e nisso eles vão através, às vezes, da repetição, até se tornando mais desinibidos e tudo mais, tá bom? Então, após todo o preparo, veio uma demonstração para os professores, coordenadores do grupo, e em que foram feitas as orientações e tudo mais, conforme eu falei, tá? Já com o material deles, olha, água doce, água salgada, projeto Nossa Nave, na parte de água, como eu já mostrei para vocês. Então, nessa fase, passaram a se preocupar menos com o desempenho pessoal, que já estava tudo assim dominado, né? E mais com o comportamento das crianças, né? Como é que as crianças, será que elas vão gostar? Precisa envolver, cativar a criança, tá? Em relação ao aprendizado, ou seja, se a fala estava adequada para a criança, se o material usado foi o suficiente, tá? Para que compreendessem, tá? O grupo já estava se autoavaliando. Será que é o suficiente? O outro opinava. Que tal se fizéssemos mais assim e tal? Então, reparem, o conteúdo já está internalizado. Falta agora aprimorar a apresentação, a expectativa de saber como as crianças vão receber aquela informação, tá?
ao perceber que, apesar de todo o cuidado, existiam falhas. Então, terminava uma apresentação, alguém falava, olha, eu acho que essa parte tal, né, eles ficaram desatentos. Todas aquelas preocupações que os professores têm, eles passaram a ter, pelo simples fato de ensinar, né? Necessitando ser corrigidas, como por exemplo, trocar uma história em quadrinhos por uma foto. Por quê? Quando as crianças eram maiores, usar um discurso mais adulto, por exemplo, no 4º ano, que é diferente do 1º ano. Tá? Não é usar o mesmo discurso. Notem, eles perceberam a necessidade, por exemplo, olha, hoje nós vamos fazer 2 apresentações, uma para o 1º, uma para o 4º. Aí eles pensam, tá, tudo bem, primeiro a gente tira de letra, mas e o 4º? O 4º, gente, eles já estão mais crescidinhos, tal. Poxa, a gente vai mostrar essa história em quadrinho, vamos pôr uma imagem, simplificar, eles vão achar, talvez, será que eles não vão achar que está infantil? Isso é uma preocupação saudável de se ter durante um projeto, tá?